Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. O tema da noite é o mecanismo da obsessão. Este tema, ele é muito vasto. Logo, abordaremos apenas uma síntese. Da mesma forma que lemos um livro e depois assistimos o filme, criticamos que o filme não é tão bom quanto o livro? É óbvio que não, porque não há diretor que consiga transferir o conteúdo de um livro em um filme de 2 horas. Logo, a literatura em torno da obsessão ela é vastíssima. E vamos apresentar aqui apenas uma síntese do tema. Para facilitar a compreensão de vocês, falaremos hoje sobre as ondas, fazer uma definição rápida de obsessão, técnicas de obsessão, consequências da obsessão no micro, no meso e no macro, isso é, no indivíduo, na família e na comunidade em geral, fazer um alerta sobre a obsessão e apresentar uma profilaxia para a obsessão. O livro Mecanismo da Obsessão, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, é de uma cultura riquíssima, que o próprio instrumento, que foi Francisco Cândido Xavier, afirmou que para ele entender o conteúdo daquele livro, ele tinha que ter feito algum curso, ter uma formação acadêmica, tal o conhecimento científico dentro do livro. Por isso, vamos tratar aqui um pouco sobre ondas. Por que vamos falar sobre ondas? Ora, primeiro, o que é a obsessão? É a influência perniciosa de uma mente sobre a outra mente. Sempre com o propósito de atrapalhar, de prejudicar o outro indivíduo. E para falar sobre obsessão é necessário falar sobre conexão. Como que as pessoas se ligam umas às outras? E é indispensável para entender de conexão falarmos sobre ondas. Mas de que ondas estamos nos referindo? As ondas do mar? As ondas do lago? As ondas que oscilam a bandeira no mastro? Estes são fenômenos. É por isso que eu não gosto de slide, porque a pessoa, ao invés de olhar para mim, olha para o slide. Estes são fenômenos naturais da força que se apresenta através destes fenômenos. Por exemplo, a onda do mar é a força gravitacional da Lua sobre a Terra. A força que nós encontramos na onda de um lago é a velocidade da pedra, isto é, que ela contém a força cinética e ao chocar com a água transforma a força cinética em ondas hídricas. A força eólica do vento, ao atritar com pano, balança, produzindo esse tipo de onda. Mas não é esse tipo de onda que estamos nos referindo, e sim a ondas eletromagnéticas. Que ondas são essas? O grande físico Maxwell, em 1865, tentando compreender as experiências de Michael Faraday, ele conseguiu representar em equações as experiências de Michael Faraday. Abrindo aqui um parêntese. Nós que estamos vinculados a uma proposta religiosa, limitamos a nossa percepção de missionários sempre àqueles que também estão no mundo religioso. Mas nós espíritas somos eminentemente gratos e admiramos estes missionários de Deus na área da ciência. E por quê? Porque eles vieram trazer o progresso. Há grandíssima probabilidade de várias coisas que você hoje realizou que dependeu da criação de Michael Faraday. Porque foi ele responsável pelo descobrimento da força eletromagnética. E, antigamente, para você ter uma ideia,
entrávamos num ambiente onde não havia eletricidade. Para ter luz, era necessário querosene. Logo, o ambiente ficava impregnado da querosene. Entrávamos e saíamos fedendo a querosene. Chega Michael Faraday e inventa a eletricidade. É óbvio que nós não somos gratos simplesmente que a roupa não fede mais. É porque toda a eletricidade que hoje nós temos, os motores, é em função das experiências iniciais de Michael Faraday, até chegar na genialidade de Nikola Tesla. Mas, em 1865, o Maxwell, tentando compreender matematicamente o que estava fazendo Michael Faraday, ele descobriu nas suas equações que havia a existência de ondas eletromagnéticas. Simplesmente, as fórmulas evidenciavam a existência destas ondas. Em 1893, um alemão, Heinrich Hertz, ele conseguiu comprovar a existência destas ondas. E desde então, o mundo se transformou por completo em questão de comunicação. Então, na religião, os indivíduos se eternizam tornando-se santos. Na ciência, os indivíduos se eternizam quando a sua descoberta leva o seu nome. Hoje nós temos as ondas hertzianas, em homenagem ao alemão que descobriu as ondas, que comprovou. Estas ondas, elas são utilizadas por vários instrumentos da nossa atualidade. As antenas, para nós nos comunicarmos. Vocês podem apreciar o fato de que nesse ambiente estamos mergulhados em ondas eletromagnéticas. Nós temos ondas de televisão, temos ondas de celular. Alguém aqui está vendo estas ondas? Você consegue cheirar as ondas? Consegue pegar nas ondas? É óbvio que não. Mas as ondas existem? Sim. Sim. Isto, por si só, cai por terra aquele argumento tão infantil de que eu só acredito no que vejo. Todos os dias, nós estamos com a nossa vida dependente em tudo que nós não vemos. As ondas eletromagnéticas. E o que diferencia estas ondas uma da outra é o fato delas terem diferentes frequências. O que é uma frequência? É a quantidade que uma onda passa por um ponto específico. Quantidade de vezes que ela passa por segundo. Então chamamos a frequência hertziana. A estação de rádio 98 Hz. A quantidade de vezes que aquela onda passa por um ponto específico. As ondas, então, largas são as ondas de AM, que capta muito ruído. São ondas muito compridas, metros. Nós temos depois as ondas de rádio, um pouco mais curta, as micro-ondas, que aquecem as moléculas de água, por isso que utilizamos do aparelho para aquecer. Abrindo um rápido parêntese, os sociólogos estudam quando que começou a dissolução da família. Resposta com a construção do microwave. Por quê? Ora, porque antigamente, sem microwave, a família queria almoçar quente, jantar quente. Então todos tinham que estar junto à mesa, no mesmo horário. Com a criação do microwave, cada um pôde esquentar a comida a hora que queria. A família desuniu, não houve mais conversa e diálogo. O controle remoto utiliza as ondas infravermelhas. Por que infravermelha? Porque está aquém do vermelho. Por isso nós não conseguimos enxergar. O ultravioleta, porque está além do violeta. Utilizamos aquele óculos UV para proteger os olhos destas ondas. O espectro de cores é o que os nossos olhos conseguem captar. O mundo dos espíritos está numa vibração acima da capacidade de percepção ocular. Logo, nós não captamos a presença dos espíritos com os olhos por causa da pobreza do nosso sentido, não por causa da sua inexistência, porque assim são as ondas. Estamos, nesse momento, mergulhados em ondas eletromagnéticas. Temos aqui as ondas de raio-x, que foi utilizada pela Madame Curie, a primeira mulher que ganhou 2 prêmios Nobel
de ciência em diferentes áreas, na física e na química. Na época, o soldado, por exemplo, que ia para a guerra civil, tinha a sensação de que algo estava quebrado por dentro. Então, por falta do raio-x, abriam-no e verificava-se que o osso não estava quebrado. O indivíduo morria da infecção, do traumatismo da cirurgia. Vem essa cidadã e cria o raio-x. Logo, ninguém mais precisa ser rasgado para ver o que está errado por dentro. Veja quanto nós somos dependentes desses missionários do progresso, que merecem a nossa reverência, tanto quanto aqueles que estão no ramo religioso. Os raio-gamas, que são para o tratamento de câncer. O meu filho nasceu com um câncer no rim, o câncer foi removido, passado o ano, voltou para o pulmão. É uma especialidade desse câncer específico. E ele tinha que ficar por um mês recebendo radioterapia. Não é que alguém tinha um aparelhinho de rádio para ele ficar escutando música. Radioterapia é porque as ondas raio-gamas estavam entrando no seu corpo para poder queimar os tumores no pulmão, sem queimar a pele dele. E como ele era simplesmente um bebê, não podia pedir para ele, fique imóvel. Ele tinha que ser sedado todos os dias. E a minha esposa, que é uma fantástica mulher, ela que o levava sozinha, porque estava no auge da pandemia e não podia ter nenhum acompanhamento, a não ser ela própria. Então, todo dia ele estava sedado e graças aos raio-gamas, o pulmão dele foi salvo. Então, veja o quanto nós dependemos destas ondas. Aqui está mais uma vez os aparelhos que utilizamos. Temos aqui, então, uma estação de rádio. Na estação de rádio, temos a eletricidade que percorre por uma torre com um grande magneto e que produz estas ondas que nós não vemos. Por isso, ondas eletromagnéticas. É a eletricidade com o magnetismo. Hoje, não se vive mais sem o celular. E como nós dependemos das ondas eletromagnéticas, seria impossível o advento do celular se não fosse a existência das ondas eletromagnéticas. Temos aqui, então, à nossa esquerda, duas pessoas conversando numa estação de rádio. E na direita, alguém dirigindo. É claro que a antena do rádio não é desse tamanho. É para poder facilitar a compreensão. Dirigindo está alguém utilizando do botão sintonizador. Chamamos a antena de antena transmissora. E quem está dirigindo o aparelho do carro chamamos de receptor. Veja, então, que há aí vários tipos de ondas que estão banhando, estão bombardeando a antena do carro. E a pergunta é, como é possível que, embora o carro esteja bombardeado dessas ondas eletromagnéticas, o carro capta apenas uma só onda? Ora, porque quem está utilizando do botão sintonizador está entrando em frequência. Em função de quê? Entre o transmissor e o receptor, há duas ondas. As ondas da antena e as ondas que vêm do carro. E quando há esta conexão das duas ondas, há aí uma ressonância. A onda da antena transmissora amplia a força da antena receptora. Estão acompanhando o raciocínio? Sim. Sim ou não? Sim. Diga sim como se estivesse no corpo. Sim ou não? Sim. Diga eu sou inteligente. Sou inteligente. Nossa. Que dúvida de si mesmo, né? Eu vejo na expressão facial das pessoas, talvez foi um mau professor de ciência, porque quem sabe ensinar, o aluno fica viciado no tema. Quem não sabe ensinar, mata a criatividade do aluno, o interesse do aluno. Ciência é uma das formas de nós conhecermos a suprema inteligência do universo. Da mesma forma que temos a religião, que tem por instrumento a revelação, temos na ciência, que tem por instrumento a experimentação. Para quê? Com o único objetivo, em busca da verdade. Ora, como a religião e a ciência têm a mesma origem, que é Deus, estas expressões da inteligência não se contradizem, e sim
complementam. Logo, ter interesse por ciência é eminentemente importante para a expansão da nossa mente, para a compreensão do ser supremo que nós chamamos de inteligência suprema, Deus. Então, mais uma vez, diga: eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Veja que nesta pequena demonstração, eu explicando a importância, vocês já falaram com mais segurança que eu sou inteligente. Sabe por quê? Porque nós somos criaturas eminentemente racionais. Se nós não entendemos, nós não seguimos. Quando o indivíduo afirma que eu sigo sem entender no que crê, nasce aí a hipocrisia. Eu ajo de uma forma e acredito de outra. Por isso que o Allan Kardec afirma que fé inabalável é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Para que a fé seja inabalável, é necessário compreender. O que é inabalável? Quando me acontece um problema, um desafio, quando eu estou passando por uma quadra forte, eu tenho tanta convicção das leis morais que estão desenhadas para o meu crescimento espiritual, que aquilo não me derruba. Eu fico resignado, resiliente, porque eu sei que a vida está a meu favor e não contra mim. Logo, Deus nos deu a capacidade de aprender para o nosso crescimento. Mais uma vez, diga: eu sou inteligente. Eu sou capaz. Eu não estou ainda botando fé em vocês. Mais uma explicação. Nós estamos aqui dentro de um organismo. Este organismo é composto de órgãos. Os órgãos são compostos de tecidos, os tecidos de células. As células são compostas de organelos. Isto por si só é fantástico. Algo que nós não conseguimos ver a olho nu possui órgãos, a célula, a mitocôndria, o Golgi apparatus, o núcleo. Mas são substâncias que têm moléculas. As moléculas são feitas de átomos. E aí caminhamos para o mundo do microcosmo. A mente básica, a célula básica do nosso cérebro chama-se neurônio. E o neurônio tem a capacidade da plasticidade. Ele molda de acordo com o nosso comando mental. Quando o indivíduo fala: eu não consigo lembrar de ninguém, eu sempre esqueço onde eu deixo a minha chave, o cérebro atende esse comando e fica preguiçoso. Então, quando dizemos eu sou inteligente, eu sou capaz, eu tenho uma excelente memória, não é um milagre que acontece. Você se dispõe ao esforço mental. Da próxima vez que esquece de alguma coisa, exige da mente lembrar. Eu vou pensar, eu vou lembrar. Qual é o nome de fulano? Daiane. E aí fortificamos as conexões neuronais. Por isso é fundamental crer em você mesmo. Diga: eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Agora foi de verdade. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu tenho uma memória extraordinária. Eu tenho uma memória extraordinária. Agora eu vi gente desconfiando. É só treinar bastante. Para que haja, então, conexão entre transmissor e receptor, é necessário afinidade. Todo mundo? Afinidade. O que é afinidade? Semelhança de gostos. Para haver conexão entre transmissor e receptor, é necessário semelhança de gostos. Então, quem está falando está transmitindo material. Quem está dirigindo gosta de escutar. Eles estão passando música clássica, então o motorista está buscando por música clássica. Pela afinidade, há conexão. Eles estão passando pagode, o motorista está buscando por música pagode. Logo, há afinidade, e com afinidade vem a sintonia. O que é que isto tem a ver com obsessão? Tudo. E por quê? Porque nós somos antenas transmissoras e receptoras. Você é uma antena. Uma antena que transmite e uma antena que recebe. E logo, para que você conecte com outra mente, é necessário o quê? Afinidade. De uma mente sobre outra mente. Então, nós nos agrupamos com pessoas afins, pessoas que pensam da mesma forma. Se estamos assistindo um jogo de futebol, temos um ponto com afinidade. O gosto pelo esporte, pelo futebol. Se estamos na universidade estudando, este é o nosso ponto de afinidade. Então, para haver conexão entre as mentes, é necessário afinidade. E afinidade gerar sintonia. Logo,
Nós temos aqui a explicação espírita disto. Quando o indivíduo morre, não morreu. O corpo nada mais é que um veículo de células. Quando estamos dirigindo o veículo convencional, batemos o carro, levamos o carro para o ferro velho. E o que fazemos? Voltamos para casa. O mesmo acontece com o nosso organismo. É um veículo, estamos dirigindo esta máquina. Quando a máquina deixa de funcionar, o motorista não deixou de existir. Simplesmente abandona o carro quebrado. Eu estou explicando em termos muito claros, porque às vezes alguém tem um amigo americano que lhe falta a maneira de expressar o que nós acreditamos aqui. Acreditamos que o carro nada mais é do que um veículo que dirigimos. Todos já conhecem o carro Tesla, que foi criado em homenagem ao Nikola Tesla, o inventor. Então o Elon Musk deu esse nome ao carro, e o carro já dirige sozinho. É autômato, mas você ainda tem que estar falando com o carro. Hoje já existem experiências de neurocientistas que conectam elétrodos na mente de um sujeito e a pessoa, com a força mental, controla o mouse na tela do computador. Eu não estou falando de futuro, eu estou falando de experiências odiernas. Com a mente, controla o mouse. Logo, num futuro bem próximo, já ele próprio tem o Elon Musk, a Neuralink, a sua companhia, que colocará um chip, e esse chip vai captar as frequências mentais, as ondas, os impulsos elétricos cerebrais, para poder traduzir isto para o próprio carro. Vamos pensar no destino e o carro nos leva. Chegado este momento, fica muito difícil para distinguir onde termina o carro e você começa, onde você termina e o carro começa. Estaremos tão interligados com a máquina que ficará difícil esta distinção. Isto que é o nosso corpo. É uma máquina tão perfeita que nos dá a ilusão que nós somos a máquina, quando na realidade estamos operando a máquina. A máquina deixa de existir e o que acontece? Continuamos da mesmíssima forma quando estávamos dentro da máquina. Quando alguém está dirigindo um carro convencional, por que saiu do carro, muda de personalidade? Muda de interesse? Tem diferentes amizades? Não, simplesmente saiu do carro. Assim somos nós. Ao sairmos do nosso organismo, continuamos a mesmíssima pessoa. Continuamos com os nossos amigos e também continuamos alimentando as nossas inimizades. Então temos aqui esses dois indivíduos. O indivíduo que está encarnado, isto é, dentro da carne. E o outro indivíduo que está desencarnado, fora da carne. Que passou pelo processo da desencarnação e não do desencarne. Desencarne é desossar o indivíduo. Desencarnar, processo de desencarnação é a ação de sair da carne. Por que essa diferença é importante? Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, afirmou que nós somos uma filosofia, uma ciência e uma religião. E toda ciência tem a sua nomenclatura, conjunto de palavras para descrever esta ciência. Logo, é necessário falarmos dentro da nossa nomenclatura. A palavra é desencarnação. Então, esse indivíduo saiu da carne e continua com as suas afinidades. E logo, a afinidade entre essas duas mentes gera a sintonia. Logo, nós estamos sempre acompanhados de pessoas que estão desencarnadas. Hoje, os nossos anjos guardiães estão felicíssimos. E por quê? Porque aqui chegamos, que damos um descanso para eles. Enquanto a mente está voltada para aprender algo de produtivo. Quem é o nosso anjo guardião? Nosso anjo guardião não é um ser à parte criado por Deus, porque isto evidenciaria a parcialidade da divindade. Deus é imparcial. Logo, todos os seres passaram pelo processo da evolução. O nosso anjo guardião chegou num nível, passou por onde nós estamos passando, na travessia espiritual, e conseguiu a habilidade de poder guiar alguém. Por isso chamamos de espírito guia. Espírito guia, não é espírita que faz aquilo que nos compete. Porque o guia é que aponta rumos, mas não percorre o rumo para nós. O guia turístico
Ele aponta para onde devemos ir, mas não vai por nós. Assim é o nosso anjo guardião. E digo isto para que nós não colocamos na mão do nosso guardião responsabilidades que cumprem a nós, nem nas mãos de Deus. Há pessoas que afirmam, tudo está na mão de Deus. Não, não está na mão de Deus, não. Tira da mão de Deus aquilo que é da nossa responsabilidade. Porque Deus não fará por nós aquilo que nos compete. Tampouco o nosso anjo guardião. Por quê? Porque são professores por excelência. E o professor não faz o trabalho do aluno, senão o aluno jamais vai aprender. Então, o anjo guardião nos guia. E o anjo guardião, ele não é um ser perfeito. Está também em evolução para poder conseguir guiar duas pessoas. Depois chega ao nível espiritual para guiar uma família. Depois trabalha para chegar ao nível espiritual para ser um anjo guardião de toda uma cidade, de todo um estado, de todo um país, de todo um mundo. Jesus Cristo, guia espiritual do planeta Terra. Agora, nós temos aqui diferentes tipos de obsessão. A obsessão de desencarnado para encarnado, a mais conhecida na literatura. Depois vem a obsessão de desencarnado para desencarnado. E também tem a obsessão de encarnado para encarnado. Logo, na primeira situação, temos alguém que está no plano espiritual perturbando alguém que está no plano físico. E nós que, com a pobreza dos nossos sentidos, vemos apenas a pessoa fisicamente, temos compaixão da pessoa que vemos, porque nós não conseguimos enxergar o espírito. Mas nas nossas reuniões mediúnicas, temos a oportunidade de dialogar com o espírito, que é uma sessão de psicoterapia, na qual descobrimos que quem é a vítima é o espírito, e não a pessoa que nós enxergamos. E vamos descobrir o que a pessoa encarnada fez a esse espírito para que hoje o espírito busque atormentar esse indivíduo. O que é obsessão? A influência perniciosa de uma mente sobre a outra mente. E por que há a afinidade entre essas duas criaturas? De desencarnado para desencarnado, quem está encarnado está sendo obsidiado, ao sair da carne, continua o mesmo processo, se não houve uma transformação moral. Escutamos aqui no início da nossa apresentação, aliás, a nossa querida Lívia não foi informada, mas me criou um problema muito grande, porque ela mencionou minha esposa e meus filhos, mas não mencionou minha sogra. Amanhã eu já não como, né? Escutamos na introdução da reunião de assistência, que é às segundas-feiras. Fantástica! Que ótimo que viemos para essa psicoterapia. No entanto, é muito importante que mantenhamos em mente que o passista, quem está prestando assistência espiritual, não poderá fazer por nós aquilo que nos compete. Por quê? Ora, porque se eu odeio alguém, Deus não pode perdoar essa pessoa por mim, porque não é Deus que odeia essa pessoa. Se eu odeio alguém, meu anjo guardião não pode perdoar essa pessoa por mim, porque não é meu anjo guardião que está odiando o indivíduo. O ódio, que é o ponto de afinidade, que cria a sintonia, é o que eu mantenho através do meu ressentimento, da minha mágoa, da minha desavença. Logo, para eu interromper esta conexão, é necessário que eu vibre outra coisa, além do ódio. Então, é excelente que busquemos assistência espiritual, contanto que compreendamos que a cura está em nós com a transformação mental. A palestra, a assistência espiritual é um convite para que façamos a nossa parte, que é a transformação mental. O ínclito codificador do Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, classificou a obsessão em 3 níveis: simples, fascinação e possessão. O que seria a obsessão simples? São aqueles pensamentos que chegam em nossa mente de um momento para o outro, que nos perturbam. Até nós perguntamos, mas que coisa esquisita, eu nem estava pensando nisso. E é algo que nos atrapalha, que nos incomoda. E nós identificamos isso como sendo um pensamento intruso. É uma obsessão simples.
Só que esta continuação de obsessão simples, esse pensamento intruso, se nós não temos vigilância, acostumamos com a ideia e passamos a ser manipulados por esta mente exterior, tanto no plano encarnado como no plano desencarnado. Porque estas influências, esses pensamentos que são intrusos, são sorrateiros, subreptícios. Daí temos que policiar com bastante vigilância o grupo quem nós nos associamos. Se estamos vinculados a pessoa que gostam de estudar, em pouco tempo, nos acostumamos com a ideia e passamos também a ter gosto pelo estudo. Se nos mesclamos com pessoas que gostam de pular de paraquedas, estamos em pouco tempo assistindo, praticando e logo pulando, que é um esporte perigoso, mas saudável. Se nos misturamos com pessoas que viciadas em maconha, em pouco tempo acostumamos com a ideia e passamos a fumar. Com pessoas que gostam de fumar cigarro, com pessoas que gostam de alcoolizar-se, nos vinculamos, vamos recebendo aquele pensamento contínuo, acostumamos com a ideia e passamos também a beber. E quando passamos ao nível de estar consumindo o que os outros estão consumindo, o que acontece? Espíritos, pessoas que eram viciadas nestas substâncias, por não ter mais o corpo, procuram continuar o seu vício através de outras pessoas. Logo, aquela velha frase de botequim, agora é a saideira. Isso é 11 da noite. 11h30, vamos à saideira. Vamos à saideira, 11h45. Meia-noite, vamos à saideira. 3 da manhã, estão ainda na saideira. Foram ali mais 15 rodadas de copos. É a saideira? É a saideira de cada espírito que está ali usando aqueles indivíduos como instrumento para poder estar absorvendo essa substância tóxica desde o plano espiritual. Logo, isso se aplica a todos os vícios biológicos, até mesmo a comida. Hoje, nós nos encontramos num colapso da saúde no país de primeiro mundo, que é os Estados Unidos. Dos países desenvolvidos, este é o que mais gasta com saúde e é este o que menos saúde tem. E logo nós vemos o porquê disto. Basta ir no supermercado e vemos todas as prateleiras, ao sair, repletas de chocolate. A açúcar é 4 vezes mais viciável do que a cocaína. E logo vamos nos perdendo por este caminho. Temos o instinto da alimentação para a conservação do organismo. Mas se eu crio um vício, o hábito de alimentar, o que acontecerá ao desencarnar? Será que terei barras de chocolate, né, no nosso lar? É óbvio que não. Então, tudo a quanto eu me prendo muito, na hora do desprendimento, vai me causar uma dor muito intensa. Por isso que os espíritos estão sempre nos aconselhando a viver de forma equilibrada e desprendida daquilo que nós não podemos carregar conosco mesmo. Depois passamos ao nível da fascinação, que é um momento mais perigoso. E por quê? Porque o indivíduo que está fascinado não se dá conta que está sendo obsidiado. Está manipulado. As pessoas ao seu redor podem perceber uma diferença no comportamento, mas o próprio indivíduo não se dá conta. E qual é, então, o mecanismo desta obsessão? Induzir aquela criatura manipulada a se afastar do grupo. E por quê? Porque quanto mais afastado estamos, mais manipulável ficamos. Se você chegou à segunda-feira e tem aquela preguiça intensa, ou tudo acontece, como a Lívia nos disse, na hora de vir para cá, não é o seu anjo guardião que está lhe inspirando a faltar da reunião. Se queremos abandonar o grupo, não pode ser inspiração de alguém que nos quer bem, e sim só pode ser má inspiração. Logo, muitíssima atenção, porque podemos estar sendo objetos de uma fascinação. Nós nos damos conta. Por isso é muito importante estarmos inseridos em um grupo para termos aí a crítica das outras pessoas sobre o nosso comportamento extremamente saudável. E por último, a possessão, que é o caso no qual o indivíduo
perde as suas forças fisiológicas, mas está ciente do que está acontecendo. Desses 3 níveis, o mais perigoso é a fascinação. Logo, antes de continuarmos, temos que tomar muito cuidado para não estar atribuindo tudo aos espíritos. E por quê? Porque há muita coisa que é resultado daquilo que estamos fazendo. Nesse próprio capítulo 23 do Livro dos Médiuns, há uma cena bastante interessante. Uma pessoa envia uma carta a Allan Kardec reclamando que os seus animais na sua fazenda estavam sempre doentes. E ele queria então saber por que os espíritos estavam adoecendo as suas vacas. E o espírito iluminado escreve por uma médium para apresentar a carta àquele fazendeiro, afirmando que não tinha nada a ver com os espíritos, e sim que era má higiene da parte dele. Por isso que os animais estavam adoecidos. Muito importante buscarmos todas as causas, e não simplesmente espíritos. E por último aqui, temos a obsessão de um grupo de encarnado para um grupo desencarnado, ou vice-versa, e se há afinidade, haverá sempre sintonia. Os romanos aplicavam uma técnica muito interessante para poder dominar os indivíduos, os grupos. O que os romanos faziam? Porque o objetivo da obsessão é dividir. Dividir o indivíduo de si mesmo, tornando uma personalidade psicopática. Por exemplo, a palavra esquizofrenia significa 2 partes. Então, o indivíduo pensa de um jeito, age de outra forma, tem total dúvida sobre quem é. O objetivo é estar dividindo a personalidade, a família, os grupos. E o que os romanos faziam? Os romanos chegavam em um local e percebiam que um judeu, amando outro judeu, fazia de Israel um país forte. Eles, então, observando os judeus, falavam, vamos observar os pontos fracos desses judeus. Ótimo! Assim, ao descobrirmos, conseguiremos dividi-los. Nada contra os judeus. Todos os povos, as etnias passaram por situações semelhantes. Estamos aqui retratando um episódio histórico. Que pontos fracos são esses? Todo mundo? 1, 2, 3. Inveja. Preguiça. Cobiça. Narcisismo. Vamos falar como se estivéssemos no corpo de novo? Vou voltar para o corpo. 1, 2, 3. Inveja. Preguiça. Cobiça. Narcisismo. Poder. Ciúme. Orgulho. Sexolatria. Então está aí. Como dissemos, é uma síntese, não vamos apresentar todos os pontos. Mas vamos observar os pontos fracos para poder dividi-los. Então, pegava este cidadão com muita cobiça e resolvemos fazer dele um cobrador de imposto. Perfeito. Um judeu cobrando de outro judeu imposto para os romanos gerará muita divisão. Então o que acontecia? Um publicano, que era um judeu, ia aos próprios judeus cobrar o imposto e isto gerava muita confusão entre os judeus. Os judeus, brigando com o outro, dividiam o país, tornava-o fraco. E agora que o país estava fraco, era fácil dominar. Vou contemporaneizar para que tenhamos uma melhor compreensão. Imaginem vocês os argentinos invadindo o Brasil. Mas, ao invés de ter um argentino batendo na porta de um brasileiro, me dê aqui o seu imposto, os argentinos empregariam um outro brasileiro, para que este brasileiro pudesse bater na porta de um brasileiro. Me dê o imposto. O brasileiro que tinha o imposto cobrado, com o tempo, iria observar que o brasileiro que estava trabalhando para o argentino estava enriquecendo. Porque se o imposto era $100, o brasileiro, cobrando de outro brasileiro, pegava a parte dele, 30, e mandava 70 para os argentinos.
Imagine o ódio do brasileiro empobrecendo, enquanto o seu conterrâneo estava enriquecendo, trabalhando para os argentinos. Dividir para conquistar. Estamos vivendo essa situação agora? E como? É uma pena que as pessoas não têm maturidade para poder enxergar o momento grave que estamos passando. Gravíssimo. A sociedade está num colapso cultural. Em todos os sentidos aqui, nós temos estas paixões na qual o sexo predomina. Por quê? Dos 3 instintos básicos, dormir, alimentar, reproduzir, a reprodução é o instinto mais forte. Por quê? Porque sem o instinto da reprodução não haveria continuação da espécie. E hoje o tema sexo está eminentemente explorado. E, infelizmente, as vítimas mais assediadas hoje são as crianças. Eu falo com autoridade. Nós temos uma clínica, 18 pessoas trabalhando. As clínicas psicológicas em New Jersey estão estafadas. Já não tem mais pessoas para trabalhar com tanta criança em problema. Com a aberração chamada neutralidade, ideologia de gênero. Esse é um tema complexo, delicado. Desde já estabelecemos que temos amigos que desde que conhecem, que se dê por gente, são homossexuais. Vivem dignamente numa relação homoafetiva, tranquilos, sem nenhuma preocupação de ativismo, transformar a cabeça das outras pessoas para convertê-los a homossexuais. São indivíduos seguros e estão revoltados, porque observam que estão sendo instrumentos para poder transformar a humanidade, recrutando outros indivíduos. Aonde? Na escola. Esta semana eu recebi a ligação de um pai que estava desesperado porque foi buscar a filha na escola. A filha não estava na escola. Aonde está a minha filha? Passado algumas horas, ele descobriu que a filha estava na escola, sim. Mas é porque a filha, doutrinada pela escola, pela televisão, pelos filmes, observa muito o que as crianças estão assistindo, ela decidiu a ser um menino. Trocou o nome. E a escola não tem nenhuma obrigação legal de avisar o pai. Trocou toda a documentação da escola para o nome masculino. E por isso que o pai não achava a criança na escola. Tivemos a notícia de outro caso, de uma mãe que forçou a filha a ser um menino e o menino a ser uma menina. Forçar mesmo, ao ponto que o menino quase que agride a mãe fisicamente porque não queria aquilo. Mas a menina atendeu à vontade da mãe. E o que fez? Tentou suicídio. Ficou vários dias no hospital, na ala psiquiátrica, voltou para casa vestida como uma menina. Passado um tempo, voltou para a escola e decidiu a ser menino de novo. O que decidiu a família fazer? A sair do estado de New Jersey. Nós temos primeiro a Califórnia, o segundo, infelizmente, vem a ser New Jersey. Eu li pessoalmente o documento que foi aprovado pelo Board of Education em 2020, no auge da pandemia, na qual o objetivo, quando a pessoa sai do high school, é quase que ser um ativista. Tudo isto a pretexto de estar criando o respeito às minorias.
a diminuir o suicídio, que não tem diminuído, que tem aumentado. Há certos estados que uma menina pode fazer a dupla mastectomia, sem informar os pais. E quando passado algum tempo decide, meu Deus, eu nunca fui homem, eu sempre fui menina, mas agora eu perdi os seios. Né? O que fazer? Olha, assista os vídeos de YouTube. Né? Estão aí vários vídeos retratando isto. Nós espíritas temos que tomar muito cuidado para podermos estar cientes destes perigos sociais. E por quê? Porque o nosso objetivo é esclarecer e não agradar. Se falarmos para agradar, para sermos amigos, para sermos queridos, para sermos convidados, nós seremos coniventes com uma aberração social que está acontecendo. Fizemos alguns vídeos e alguém nos perguntou, você não tem medo de ser cancelado? Cancelado do quê? Se nós não tomarmos muito cuidado, nós estamos nos autocancelando, porque está havendo uma frente de ataque sobre a sociedade, particularmente as famílias e principalmente a mulher. Vocês sabiam que há certas autoridades que não definem o que é uma mulher? Há hospitais que já tiraram o nome de mãe, é provedora de leite. A palavra seio não pode ser falada. Documentos oficiais. Meus amigos, é só se informar. Nós vivemos no movimento espírita e, com raridade, escutamos uma informação fora desta bolha. Só que nós estamos, os grupos religiosos, sob forte ataque. A banalidade das religiões de Jesus Cristo. Nós temos aí filmes, programações banalizando as religiões. E para quê? Para que nós nos tornamos pessoas tão superficiais e facilmente manipuladas. Isto é claramente uma obsessão coletiva, na qual grupos de entidades perversas desejam nos manipular, retardar o nosso progresso. E isto não está nas mãos de Deus, isto está em nossas mãos. E é necessário ter coragem, não é de enfrentar ninguém, é de dizer a sua convicção. O que é a neutralidade de gênero? É a ideia que uma criança, ao nascer com uma vagina, não é necessariamente um menino. Foi manipulada pela sociedade em 3 níveis. Chegando em casa, a mãe decorou o quartinho de rosa. Foi para a escola, a professora colocou ela no grupo de meninas. Indo para a igreja, o pastor, o padre, chamou ela pelo nome que deu. Vai no hotel, escreve sexo feminino. Vai no hospital, gênero feminino. Então aquela criatura que nasceu com a vagina, acredita-se ser uma menina por influência social. Não tem nada a ver com a sua biologia, segundo a neutralidade de gênero. E o mesmo para o menino. E quem criou esta ideia foi um psicólogo na década de 60 chamado John Money, na qual ele, com um casal de menino, 2 meninos, um deles foi fazer uma circuncisão e o aparelho queimou o pênis da criança, que ficou irreconstruível. Os pais desesperados, que era normal, com a saúde psicológica desta criança, levou para John Money e ele achou o caso perfeito para a situação. Vamos, então, construir uma vagina nessa criança, educá-lo como uma menina. É só colocar vestido, brinquedos de menina, vesti-lo como menina, que este cidadão vai acreditar ser uma menina. Para John Money era o caso perfeito, porque tinha o filho biológico, o irmão, gêmeos, para ter como controle. Com 6 anos de idade, esse cidadão colocava as 2 crianças para ter relacionamento sexual um com o outro, para poder afirmar a sexualidade de um de outro. Quando chegou na puberdade, aquele que fora transformado em uma menina estava em tremenda depressão. E disse para a mãe, se você me levar de novo para ver esse psicólogo, eu vou me matar. A mãe, então, conta para ele o que é que lhe aconteceu. Ele faz várias cirurgias para reconstruir um pênis, para ser o que ele sempre foi, um menino. Mas o estrago já estava feito. O irmão gêmeo, ele se matou, enquanto esse, usando droga, teve uma overdose.
O estrago maior foi porque esse psicólogo fazia a documentação como se o caso era um sucesso. Porque como acontece na medicina? Os doutores, na dúvida de como proceder, buscam a literatura científica. E ele reportava que o caso estava indo de vento em popa, quando na realidade estava acontecendo esse estrago. Então, houve várias cirurgias e procedimentos em função desse sucesso. E o estrago foi feito. Veja que nós não estamos falando nada contra o homossexual. E por quê? No livro Vida e Sexo, Emmanuel fala que a sexualidade de cada pessoa é da consciência de cada um. Nós não temos que estar invadindo a privacidade da outra pessoa. Viva da forma quem quiser, como melhor lhe parece. Cada um de acordo com a sua consciência. Livro, Vida e Sexo. Do que nós estamos falando? Da doutrinação da homoafetividade, da neutralidade de gênero nas crianças, nas escolas. Este é o ponto específico. Isto é um caso de obsessão coletiva? Com absoluta certeza. Porque esta criança, crescendo, sem nenhuma percepção da sua própria identidade, fica facilmente manipulada. O ataque à mãe, o ataque às famílias, o ataque às religiões. Nós, religiosos, espiritualistas, judeus, muçulmanos, budistas, hinduístas, protestantes, temos que estar bem unidos nesse momento. Juntar os nossos esforços, porque as nossas crenças são muito semelhantes à existência de um ser supremo, à imortalidade da alma e às consequências das nossas atitudes depois de desencarnarmos. São os 3 pontos de afinidade de todas as religiões. Logo, unir esforços. Estamos numa diferente faixa de interpretação, mas nosso Deus é a suprema inteligência do universo. Do jeito que chama os muçulmanos, os judeus, isso é de pouca importância. Encontrar com um amigo católico e perguntar para ele quando foi a última vez que ele foi à igreja. Não estamos interessados em converter a ninguém, mas que você seja um católico de verdade. Sou protestante, quando foi a última vez que você conversou com seu pastor? Ah, eu fui num casamento há 3 anos atrás. Então, que seja um protestante autêntico. Um católico autêntico, um espírita autêntico, um muçulmano autêntico. Como a nossa querida Lívia disse, trabalhei 12 anos em uma penitenciária. Durante aqueles 12 anos, nós vimos mais de 23 mil pessoas, né, as psicoterapias na cadeia. O muçulmano, ao chegar, me pedia o Corão, o Alcorão, né, e também a agenda de prece. Eles estão no mês de Ramadã, neste momento. E às vezes você assiste um filme e ele está buscando aonde que está a cidade sagrada relativa à posição onde que se encontra geograficamente, para poder fazer as suas 5 orações por dia. O católico me pedia o terço, o protestante, o inário, o judeu, né, os 5 livros de Moisés, os hindus, o Bhagavad Gita, e os espíritas. O que me pediam? Ninguém foi para a cadeia aqui, né? Me pediam o livro dos espíritos. Se tivesse espírita preso. Né? Por que nós falamos isso? Meus amigos, nós temos um manancial de conhecimento. O livro dos espíritos é de um conhecimento tão profundo que quanto mais você lê, mais aprende do mesmíssimo conteúdo. Estamos falando aqui com autoridade, porque trabalhamos na área da saúde mental e o conhecimento terráqueo está muito além do que o Espiritismo oferece para a nossa saúde mental. E às vezes o livro fica, como diz os hispanos, só coletando póbulo na prateleira, quando poderia ser utilizado para a nossa transformação moral, para a nossa saúde mental. É um investimento em nossa felicidade. Então, qual é a profilaxia que nós temos para com a obsessão? A profilaxia é, da mesma forma que nós temos aqui a onda mental do ódio, se você vibra diferente, não há conexão entre o amor
e o ódio são ondas incompatíveis. Se alguém te odeia e você odeia essa pessoa, há a conexão perfeita, a sintonia. Qual é o ponto de afinidade? É a mesma emoção. Você me odeia, eu te odeio. Não vou com essa cara, você não vai com a minha. Ponto de afinidade. É interessante pessoas afirmar: eu não levo desaforo para casa. Sim, você leva o desaforo, a desavença, aquela onda mental. Quando criamos essas confusões no supermercado, na estrada, estamos sintonizados com o indivíduo. Então, o que é que precisamos vibrar? Vibrar diferente. Amor. E como é que nós amamos? Nós amamos através do perdão, que é uma ação. Nós nós amamos através da educação. Educar a si mesmo e educar os outros, substituindo ignorância por conhecimento. Nós amamos através da conscientização do que está acontecendo. E nós não nos apartamos dos indivíduos que pensam diferente como nós. Nós toleramos, que não significa que eu estou concordando, e sim que eu compreendo a sua forma de raciocinar. Logo, compreendendo, eu vou conviver de uma forma mais afável possível dentro da relatividade do nosso relacionamento. A obsessão é uma influência perniciosa de uma mente sobre outra mente. Mas o nosso anjo guardião está fazendo um esforço para sintonizar conosco. Sabe o que o nosso anjo guardião faz? Abaixa a vibração para que nós, através desse esforço de raciocínio neste momento, elevemos o nosso padrão vibratório. E há sintonia entre protegido e protetor. Por isto, de suma importância, orarmos antes de dormir, pedindo inspiração ao nosso anjo guardião. E o nosso guardião nos tirará do corpo e vai passar a noite toda dando-nos lições de moralidade para, no próximo dia, aplicarmos essas lições e nos tornar uma versão melhor de nós mesmos. Pela manhã, abra um livro e faça uma leitura. Desses pequeninos que, se soletrar, demora 1 minuto. Tome o banho pensando no que a leitura estava dizendo. Vá para o trabalho dirigindo, escutando uma mensagem lenificadora, edificadora. Estamos vibrando no pensamento, na faixa na qual encontra-se o nosso anjo guardião. E estaremos fazendo uma profilaxia à obsessão, através da oração. É por esse motivo que os espíritos bondosos, que desejam o nosso avanço, estão sempre vindo a nos informar, a admoestar, a aconselhar. É por este motivo que o espírito Castro Alves, pela mão de Francisco Cândido Xavier, escreveu um poema belíssimo, intitulado O Livro. Isto é, busquemos nos informar, nos conscientizar, tornar uma versão melhor de nós mesmos, aprendendo um material diferente. Quando ele afirmou: gemia a terra humilhada. A noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que subleva, Roma encharcada de trevas espazia a escravidão. Entre as águias poderosas jazia Atenas vencida, Cárpia Cartago a vida, ligada a grilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando-se Cutefel. O frio invadira os templos, não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem mesmo Apolo encantador. Olimpo dormir em sombra, cessar a graça de Eleusis, não mais surgir outros deuses que não fossem do terror. Mas, quando o mal atingiu o apogeu da indiferença, disse Deus da altura imensa: faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando para a história envelhecida. Era o evangelho da vida, sob as lições do doce Jesus. Tremeram dourados olhos, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas, ao invés da vingança contra o ódio, contra a guerra, a mensagem do Cristo pedia à terra: paz, bondade e amor. Começou o novo reino,
Horizontes infinitos descerraram-se aos aflitos perdidos nos escarcéus. Os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados, contemplaram deslumbrados novos rumos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce, porfia, ao clarão de novo dia por esclarar outros sóis. E a mensagem continua em seus sublimes resplendores, formando renovadores, artistas santos e heróis. Espíritas, companheiros, da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos na Boa Nova o evangelho da nossa redenção. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar, a direção por nos convidar e a todos vocês, muito obrigado pela paciência de nos escutar. Nós agradecemos ao nosso queridíssimo Júlio, que nos trouxe tanto esclarecimento e nos chacoalhou aí certos conceitos importantes de nossa vida no momento. Quando nós recebemos um palestrante de fora, nós gostamos de abrir para perguntas. Então, nós gostaríamos de dar oportunidade a vocês, se quiserem fazer perguntas. O que vocês acham? Nós temos muitos adolescentes aqui hoje, não é? Então, nós gostaríamos de dar espaço, sobretudo, a eles para fazerem perguntas. Eu adoraria ouvir a pergunta de uma pessoa mais jovem. Vocês todos ficam quietos. Alguém quer fazer uma pergunta por escrito? Ficaria mais à vontade de fazer uma pergunta por escrito? Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Em algum momento, o nosso irmão Júlio falou que o Espiritismo condena o homossexualismo? Não. Alguém entendeu isso em algum instante? Não. Nós temos alguma referência na doutrina espírita, especificamente no Livro dos Espíritos, que faz alguma referência em relação ao sexo dos espíritos? Essa eu gostaria de ouvir a resposta. Nós temos alguma pergunta no Livro dos Espíritos que fale alguma coisa em relação ao sexo? Se a gente nasce como homem, sai como mulher, se o espírito tem sexo, se não tem sexo, como é que fica? Existe alguma pergunta? Quem acha que tem alguma pergunta, levanta a mão. Que tem algum esclarecimento? Ok. Quem acha que o Livro dos Espíritos não fala sobre a questão do sexo? Levanta a mão, por favor. Quem não acha nada? Muita gente não acha nada. Então, vamos ver. A informação liberta e conforta. Então, vamos ver aqui. Sexo nos espíritos. Tem sexo os espíritos? O que vocês acham? Está falando dos espíritos. Isso é Kardec perguntando aos mentores. Os espíritos têm sexo? Mas quando a gente reencarna, tem sexo? Biologicamente tem. Isso ficou bastante claro pelo nosso irmão Júlio aqui, certo? Aliás, não precisa ser por ele, né? Basta você se olhar no espelho. Muito bem. Então, o que responde os mentores? Tem sexo os espíritos? Qual foi a resposta? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização biológica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Agora está começando a ficar mais quente. Olha a segunda pergunta. Em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Ou seja, pode na próxima existência, eu sou mulher, posso na próxima existência nascer como homem? Sim. Quem é homem pode na próxima existência nascer como mulher? Sim. Por que será?
Essa pergunta foi feita pelos mentores, aos mentores. O Kardec queria saber. Então, vamos ver. Essa foi a pergunta. Você que é mulher pode nascer como homem? Você que é homem pode nascer como mulher? Então, vamos ver o que os mentores respondem. Dê certo, ou seja, sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, o espírito em si não tem sexo, mas quando nasce, tem sexo. Ou é um sexo feminino ou um sexo masculino. Certo? Muito bem. Mas vai ficar mais forte ainda. Mais quente a pergunta. Quando errante, ou seja, quando no plano espiritual, isso que quer dizer errante, né? Erraticidade no plano espiritual. Quando no plano espiritual, o que prefere o espírito? Quando ele vai reencarnar, o que ele prefere? Nascer como homem ou nascer como mulher? Então, tá você e eu no plano espiritual. Quando a gente vai reencarnar como uma mulher. Aí, Kardec está perguntando para os mentores, o que a gente prefere no plano espiritual? Vamos ver a resposta. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, o espírito em si vai nascer como homem e vai nascer como mulher. Isso, gente, mexe com toda a estrutura das religiões tradicionais. Porque, veja bem, você nasce como homem séculos e séculos. Se você decidir reencarnar como mulher, as suas características psicológicas vão ser de mulher ou de homem? Ó, você nasceu como homem, 300 séculos, não, mais ainda, 500 séculos você reencarnou como homem. Quando você nasce num corpo da mulher, quais são as suas características psicológicas? Provavelmente masculinas. Você nasceu 500 anos como mulher. Você nasceu num corpo de homem. Quais são as suas características psicológicas? Provavelmente femininas. Ou seja, então, num período entre que você reencarna como homem e outro período que você reencarna como mulher, existe um período de transição, concordam? Onde a gente vai estar num corpo com a sua psicologia provavelmente bem diferente do seu corpo biológico. Isso vai te levar a fazer escolhas diversas. Isso é algo natural? Vocês estão hesitando. Veja bem, você nasceu muito tempo como homem. Você nasceu no corpo de uma mulher. Você nasceu muito tempo como mulher, você nasceu como tempo como homem. Essa sua tendência, a sua psicologia ser diferente da do seu corpo, é uma coisa natural? Sim. Sim. Portanto, não há o que condenar. Por isso que nós não temos absolutamente nada contra os homossexuais. Porque existe um período de transição onde nós vamos estar com a psicologia que não bate com a psicologia do nosso corpo. O que nos chama a doutrina espírita? A responsabilidade é o respeito, é o amor. Porque desrespeito e falta de caráter e abuso do sexo está cheio entre os heterossexuais, certo? Então não venha você dizer que os homossexuais são errados, porque tem gente muito pior, de muita qualidade, de estilo de vida, absolutamente fora das éticas do respeito próprio, de uns aos outros e à sociedade, certo? Então, o que está sendo chamado aqui? É a indoutrinação de forçar uma mentalidade de neutralidade que não é normal. Isso é que não é normal. A pessoa tem uma tendência natural para o lado masculino, para o lado feminino, isso é natural. Mas endoutrinar e dizer que você é uma ameba, ou seja, não é homem nem mulher, é neutro, isso não existe.
E os efeitos psicológicos da imposição, da dúvida que você causa nas crianças e nos adolescentes é extraordinariamente negativo. Porque você, olha só, mesmo que você não tenha nenhum conflito de tendências, já é confuso ser adolescente. É a maior crise da existência do ser humano, é a adolescência. Aí você começa a doutrinar as crianças e os adolescentes a achar, olha, você na realidade você não é nada. Como não é nada? Que os pais compreendam que existem filhas que vão se sentir como meninos e respeite isso. Que os pais respeitem que seus filhos que são meninos se sintam como meninas, mas não dizer, olha, você não é nada. Isso é completamente uma visão distorcida. E é por isso que nós dizemos que, como o nosso Júlio nos lembrou, o Espiritismo está há 300 milhões de anos na frente da sociedade humana. Porque a proposta é de harmonia. E por que a gente nasce homem e por que a gente nasce mulher? O que vocês acham? Por que o espírito necessita passar pela experiência da mulher, da mãe, não da provedora de leite? Essa é nova, essa eu não conhecia. Eu conheço várias coisas, mas essa é realmente interessante. Uma criatividade. Então, por que o espírito, no plano espiritual, escolhe passar pela experiência de homem ou pela experiência de mulher? Por quê? Porque são experiências diferentes. E é assim que nós evoluímos. O espírito perfeito tem experiências na vida como mulher, tem, através das reencarnações, experiências como homem, e assim nós vamos nos completando e nós ampliamos nossa visão do mundo. Claro que as mulheres são mais evoluídas. Tá certo, gente? Ficou claro? E agora os adolescentes, gostariam de fazer uma pergunta? Não. E os menos adolescentes? Os que estão mais próximos de virar adolescente na próxima vida? Quem são esses? Os que estão mais... Eu outro dia estava pensando, nossa... Estava falando com Deus outro dia. Falei, Senhor, olha, tem tanta coisa. Eu já vivi mais tempo nessa reencarnação do que eu venha a viver. O senhor pode me levar agora, porque eu estou muito feliz, eu quero mais. A vida lá do outro lado deve ser bem melhor, eu espero que eu mereça. E me ficou claro... A mensagem que me veio foi assim, I'm not done with you yet. Então, eu vou ficar por aqui mesmo. Enfim, vamos então finalizando o nosso encontro e nós vamos convidar agradecendo ao nosso querido Júlio. Valeu a pena vir hoje, gente? E os adolescentes, valeu a pena estar nessa palestra hoje? Se falar não, vocês assistem palestra de novo de castigo. Gente, não, sinceramente, eu quando eu era adolescente, eu era tratada como invisível. Por isso que eu respeito os adolescentes. Para mim foi uma crise inacreditável. Por isso que eu faço questão de os adolescentes serem tratados como são. Eles não são mais crianças, desculpem, pais. Seus filhos são apenas em corpos e informações ainda mais jovens, mas a mente deles está bem mais avançada. Então, respeite-o como indivíduo. Eles têm total condição de assistir uma palestra dessa. Se vocês acham que o adolescente, não, dá figurinha, dá filminho, falando de coisinha, de suítezinho. Não, eles querem falar disso. Querem saber por que o amigo se suicida. Quer saber o que faz com bullying? O que faz com afetividade? Os seus filhos estão mais na frente do que
Vocês, porque eu não tenho, então eu posso falar de vocês. Então, gente, trate seus filhos como adultos, jovens, e respeite-os. Que eles querem ser ouvidos, eles querem falar. Mas vocês, adolescentes, também procurem também ter uma mente aberta, porque eu não tinha muito a minha mente aberta. A minha ideia era a minha ideia, eu não queria saber de nada. Então, isso provoca um conflito desnecessário, não é? Então, os pais abrindo a sua mente, os adolescentes abrindo a deles, e quando não tiver muito homogeneidade de ideias, vamos ler, vamos nos informar, vamos pesquisar, Google it. O que as pessoas dizem? Usando o discernimento, não é? Porque você abre o mundo da internet, você vai abrir o mundo do lixo e o mundo da maravilha. E leia no Livro dos Espíritos coisas de caráter geral. A maioria de vocês não sabia que no Livro dos Espíritos a gente fala de sexo, de identidade. Não é legal isso? Não é super cool? Então, I'm trying to be cool. Muito obrigada. Nós vamos, então, convidar a nossa querida irmã Sabrina, que vai conduzir os passes coletivos, porque a assistência espiritual, que nós chamamos na segunda-feira, não são os passes. É isso aqui. É assistência da mente. Abrir a nossa mente, abrir nosso coração, abrir nossas perspectivas. O passe é apenas um complemento. Na semana que vem nós vamos ter um outro palestrante absolutamente maravilhoso também. Nosso irmão Rossandro Klinge vai estar aqui em Orlando. Semana que vem, não, daqui a 2 semanas, no dia 22. Semana que vem não é 22. Sou eu, semana que vem vou achar que ele está aqui. Não, desculpe, thank you. Olha só, nós vamos ter um evento num salão de conferências daqui a 2 semanas, obrigada. Daqui a 2 semanas, dia 22. Nosso Centro Irmão Plenitude está trazendo um companheiro que é um psicólogo bastante conhecido no Brasil, e ele vai estar aqui em Orlando conosco, e vai ter a oportunidade de termos aí um evento no salão de conferências, no mesmo local onde nós fazemos nossas festas de Natal. A importância de nós estarmos presentes em eventos, nós vamos passar o quê lá? 3, 4, 5 horas? Não sei exatamente o tamanho do evento, mas é a oportunidade da confraternização e essa energia. Você pode ouvir 100 palestras pelo YouTube ou por qualquer outra mídia social. Nenhuma dessas palestras vai conseguir reproduzir a energia, a psicosfera de uma casa espírita ou de um encontro espiritual. Porque a presença dos mentores é que faz toda a diferença. Você não consegue reproduzir na sua casa a energia de um centro espírita sério. É por isso que a gente sai tão bem daqui. Então, nós convidamos a todos, os tickets estão aí fechando, os assentos é um local com 500 assentos, 400 assentos, é um big city, a beautiful place. Então, convidamos aí a oportunidade de vocês convidarem seus amigos e parentes e prestigiarem os esforços do nosso Centro Irmão Plenitude. Um beijo no coração de todos. Uma semana de muita luz, de muita paz, de positividade. Nós passamos a palavra à nossa querida irmã Sabrina Tomaseski.